Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 92. Salmo 92. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos, e à medida que eu for expondo o texto, eu espero passar por todos os 15 versículos deste belíssimo salmo. Salmo 92, Cântico para o Dia do Senhor, esse é o título deste sermão, e diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Irmãos, o salmo que está diante de nós, o salmo de número 92, ele é um cântico para o dia do Senhor. É um salmo que ele foi escrito especificamente para ele ser cantado no templo pela igreja, meditando sobre o dia do Senhor. E eles faziam isso tanto pela manhã, como também durante a noite. E faziam isso com muita alegria, meditando na palavra, cantando alegremente pela bondade do Senhor, pelos feitos do Senhor. Eles estavam cantando o amor de Deus, que aqui na nossa tradução é colocado como misericórdia, e também cantavam a fidelidade do Senhor, a fidelidade pactual, a fidelidade do Senhor em relação às suas promessas para conosco. E diante de tudo isso, a igreja, durante toda a sua trajetória aqui na terra, ela tem utilizado este salmo como um guia para a sua atividade no dia do Senhor. Eles têm utilizado este salmo para a gente meditar. O que devemos fazer no dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? O que devemos pensar sobre este dia, que é o dia da ressurreição de Cristo Jesus, que é o dia em que o Espírito Santo de Deus foi enviado para ficar para sempre conosco. Eu quero meditar com vocês sobre 3 pontos aqui nesse texto. Primeiro, o que devemos fazer no dia do Senhor? Segundo, o que devemos pensar no dia do Senhor? Aonde nós devemos colocar o nosso coração? E em terceiro lugar, o que nós devemos testemunhar sobre o dia do Senhor? Então, o que devemos fazer, o que devemos pensar e o que devemos testemunhar sobre o dia do Senhor. Então, vamos para o primeiro ponto, e a minha oração é que o Senhor fale contigo. Que Deus abra o seu entendimento para você entender esse texto e se sentir cada vez mais motivado a estar aqui prestando um culto ao Senhor. Então, primeiro ponto, o que devemos fazer no dia do Senhor? Olhe para o versículo de número 1. O salmista começa assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O salmista começa dizendo que é bom rendermos graças ao Senhor. É bom louvá-lo, e é bom louvá-lo aonde? No dia do Senhor, em um culto público no domingo. Porque este sábado, se você olhar aí acima do Salmo de número 92, há um título aí: Cântico para o dia de sábado. Então, a igreja, entendendo lá no Antigo Testamento que era o 7º dia, e no Novo Testamento que é o primeiro dia da semana, pela ressurreição de Cristo, ela passou então a cantar este salmo no culto público. E por que o salmista está dizendo que é bom render graças ao Senhor? Porque é Deus que está dizendo que é bom. É bom porque Ele está dizendo que é bom, e assim nós devemos crer nisso. É bom, meus amados irmãos, porque está em concordância com a vontade preceptiva do nosso Deus. Aquilo que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade no culto público. O saudoso reverendo James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano, meditando nesse salmo, ele dizia o seguinte: nós devemos entender aqui mais ainda do que bom, ou seja, o culto a Deus, o render graças ao Senhor é algo salutar,
deleitável, precioso, glorioso, esplêndido e encantador. É algo que deve mover os nossos corações a nós estarmos aqui. Charles Spurgeon, também meditando nesse texto, ele dizia que o cântico ou a graça que nós prestamos ao Senhor no dia do Senhor, o culto a Deus, ele é bom eticamente. Por quê? Porque é direito do Senhor. Quem manda nós o adorarmos é o próprio Deus, e não tem ninguém acima dele. Ele nos chama para nós fazermos isso, mas também Spurgeon dizia que render graças ao Senhor é bom emocionalmente, porque é agradável ao nosso coração. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante nós entendermos. Quando nós adoramos o Senhor, com cânticos, com a nossa postura, com a nossa atenção à palavra do Senhor, Deus ele não cresce em nada em relação a isso. Deus continua o mesmo. Deus é imutável. Deus continua com todas as suas perfeições como uma rocha. Mas quem é que cresce? Quem é que é edificado? Nós. Nós que crescemos. Nós que avançamos mais no conhecimento de Cristo, na nossa maturidade. Os irmãos, nós que estamos meditando em vários momentos sobre aconselhamento bíblico, nós sabemos que um dos deveres de casa que nós passamos para os aconselhados e para todos nós é que diante das suas lutas você deve fazer o quê? Você deve congregar. Você deve congregar, porque lá no culto, quando você está prestando um culto a Deus, você está crescendo espiritualmente. Deus está te abençoando, Deus está tornando você mais parecido com o Filho dele. Por isso que culto é importante, inclusive para nós, para o nosso crescimento. Mas Spurgeon também, ele diz que o culto, o louvor a Deus, ele é bom praticamente. Por quê? Porque leva outras pessoas a prestarem a mesma homenagem a Deus. É um ajuntamento. É o povo de Deus, são os cristãos, são os filhos de Deus que ouvem o chamado soberano de Deus e eles vêm aqui, a este salão de culto para prestar uma homenagem a Deus. Os puritanos diziam isso. Os puritanos diziam que o fim principal do homem, qual que é? Glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. Agora, olhe para o verso 2, que o salmista vai mostrar quando que nós devemos render graças ao Senhor e louvores ao teu santo nome. Ele diz no verso 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Muitos cristãos, principalmente dentro da tradição reformada, eles pegaram esse texto aqui como base para se ter dois cultos dominicais, o culto matutino e o culto vespertino. Nós entendemos, quando a gente estuda ali a história da igreja, principalmente da fé reformada, que não existe uma obrigatoriedade, não existe um consenso sobre o fato de se ter dois cultos. Mas, convenhamos, é muito saudável. É maravilhoso você poder estar aqui, tanto pela manhã, como também pela noite. A gente pode pregar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, podemos meditar tanto na lei quanto na graça, na lei e na graça do Antigo Testamento, na lei e na graça também do Novo Testamento. Ou seja, dois cultos faz com que nós tenhamos um cardápio completo, biblicamente, e faz também que nós tenhamos duas oportunidades de nós podermos adorar ao nosso Senhor. E o salmista, ele vai dizer aqui que durante a manhã e durante a noite, pedagogicamente, a gente está pensando no quê? Na misericórdia de Deus e na fidelidade do Senhor. Misericórdia pode ser entendida também como amor. É o amor salvífico, é o amor que te salvou, é o amor protetor de Deus, é o amor do Senhor por você que já está em voga desde a fundação do mundo, lá de trás. E a fidelidade, já que estes cânticos estão sendo proferidos dentro de um culto, a fidelidade é a fidelidade pactual de Deus. É a fidelidade em relação ao seguinte: ainda que você seja infiel, Deus vai ser fiel. Ele continua sendo fiel às suas promessas. Aquilo que Ele prometeu para nós, a nossa salvação,
nós chegarmos até a glória. Então, o culto é o momento de nós meditarmos sobre todas estas coisas. Agora, observem a lógica do salmista, o pensamento dele. Se eu medito no amor de Deus, se eu medito na fidelidade de Deus, o que isso vai resultar? Isso vai me levar a fazer o quê? Adorar o Senhor com muita alegria e com a utilização de instrumentos musicais. É isso que ele mostra no verso 3. Olhe para o versículo 3. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Meus queridos irmãos, se você está antenado, unido a Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, o amor de Deus, a fidelidade do Senhor vai levar você a prestar um culto muito alegre ao nosso Deus. E é isso que, com a graça do Senhor, movidos pelo Espírito do Senhor, nós estamos fazendo e tentando fazer neste culto público. A alegria de você cantar com os instrumentos, a alegria de você cantar exultando o Senhor, exaltando o Senhor, mostrando que somente Ele é digno de louvor. O salmista, ele mostra para nós aqui que no culto público, só um deve ser adorado. O culto, ele é teocêntrico. Por isso que ele diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Culto não é para homens. Culto não é antropocêntrico. Músicas não devem ser para massagear o nosso ego. O culto, ele é o ajuntamento do povo de Deus que está cantando louvores ao Altíssimo, porque Ele nos salvou, porque Ele é bom conosco, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos alimenta, porque Ele é aquele que está conosco, seja nos momentos de alegria ou nos momentos difíceis da nossa vida. E no domingo nós nos reunimos para quê? Para louvar a esse bendito Deus. Mas nós aprendemos também aqui neste salmo que o culto, ele é corporativo. Corporativo. É o corpo de Cristo, é o povo do Senhor que se reúne. Meu irmão, não tem nada, absolutamente nada, que substitua o culto público. Nada. As devocionais que nós fazemos durante a semana, todos os dias, as nossas leituras da palavra é importantíssimas. O culto doméstico é importante. O culto que nós prestamos a Deus trabalhando, exercitando, conversando, lendo livros, saboreando uma boa comida, tudo isso é para a glória de Deus, mas nada substitui este momento do dia do Senhor, esta reunião, esta convocação, não é uma opção, não é uma opção. Não é simplesmente você achar assim, bem, eu não sei se eu não vou. Você só não deve vir se você estiver doente. Se você estiver completamente impossibilitado. Fora isso, é uma convocação de Deus para você prestar um culto para Ele no dia do Senhor. E detalhe, como que nós chegamos aqui? Com alegria? Entediados? Eu poderia ir para outro lugar, eu poderia ir para o clube, eu poderia fazer outra coisa qualquer. Qual é a sua motivação ao chegar aqui? O salmista, ele coloca no verso 4, pois me alegraste. É quase que um coro dos salmistas. Lá no 122, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A maior alegria dos santos é estar aqui na casa do Senhor, louvando ao nosso bondoso Deus. Só que infelizmente tem pessoas que elas não vêm motivadas, elas se motivam por outras coisas. Quantas pessoas dão até a sua vida para irem ao show da Madonna? Outros ficam com todo o entusiasmo, já se preparando para o show do Bruno Mars. Mas quando fala de um culto, que não é um show, que é uma exaltação a Deus, o Deus da nossa salvação, às vezes a pessoa vem assim quase como que forçada, sem ânimo.
Se alegre, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, porque não tem homenagem melhor do que você possa prestar a Deus do que no culto público. O culto público é uma bênção, é o povo de Deus espalhado por este mundo, que ouve a trombeta do Senhor, o chamado do Senhor, e ele se reúne para adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Então, o que devemos fazer no dia do Senhor? Adorar, cultuar. E outra, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ao sair daqui, qual que é o entendimento do culto? De manhã e à noite, se não há essa obrigatoriedade no sentido de um consenso na fé reformada, porque tem igreja que tem um culto, mas existe um consenso. O consenso é o dia do Senhor completo. Você guarda o dia inteiro. Não é sair daqui do culto e chegar ali fora, parece que desliga o Wi-Fi espiritual. Agora vai para outro lugar, né? Não, agora, enfim, gente, não me liga, é igual quando a pessoa não quer ser incomodada, né? Hoje eu não atendo ninguém, mas ao sair daqui, coloque uma coisa na sua cabeça, o culto continua, é dia de visitação, é dia, meu querido irmão, de você se reunir com a sua família, com os seus filhos, ensinar a palavra, meditar nos nossos símbolos de fé, orar, visitar pessoas que estão enfermas, visitar parentes e falar da palavra do Senhor. É claro que não dá para você fazer tudo isso, mas é um dia que você não se desliga concernente às coisas do Senhor. Eu estou antenado com o meu bondoso Deus. Mas em segundo lugar, primeiro, o que devemos fazer. Mas em segundo lugar, o salmista vai mostrar o que devemos pensar. Nós temos uma tendência, às vezes, de nós nos levarmos pelas aflições que nós passamos, pelas nossas lutas, pela prosperidade dos ímpios. Às vezes as pessoas olham, gente, o camarada é um ateu, é um à toa, não quer saber de Deus, mas prospera, está bem, eu sou um servo de Deus e passo por tantas lutas. O dia do Senhor é um dia propício para você tirar os seus olhos dessas coisas de agora e você colocar os seus olhos na glória, em um descanso, em um Shabá que está reservado para nós. É um dia que você deve pensar nestas coisas, além do que está acontecendo aqui, que mesmo o que está acontecendo está no controle de Deus. Olhe para o verso de número 5. O salmista continua adorando o Senhor, ele diz: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Mas olha o que ele coloca na sequência: o inepto, ele não compreende. Inepto aqui pode ser traduzido como o bruto, o estúpido, que é o homem natural. É o homem que está vendo as coisas não pelas lentes das Sagradas Escrituras. É o homem que está vendo somente o que está diante dos seus olhos e não pela Bíblia. Este homem, que é considerado como um animal, ele não sabe mais do que um animal sabe. E aí ele vai explicar então, depois ele continua dizendo: e o estulto, ele não percebe isto. O que ele não percebe? Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. A ideia aqui é que o ímpio, o inepto, o estulto, ele não compreende as coisas de Deus. Ele não sabe como que é deleitoso nos reunirmos no domingo para adorar o Senhor. Ele se apega simplesmente à prosperidade da sua vida, a sua vida materialista, a sua vida impiedosa. Mas, biblicamente, o Senhor está dizendo que ele é como uma flor, que essa flor vai murchar. Ele é como uma neblina que aparece e daqui a pouco desvanece. Ele está de pé, daqui a pouco ele vai cair. Por quê? Porque o texto bíblico é claro no verso 9, quando diz: os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos,
todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, o texto está apontando que a maldade que acontece hoje, as injustiças, as lutas, todas as coisas ruins que acontecem, um dia terão um fim, porque Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar como juiz, e Ele vai voltar e vai punir todos os injustos, todos os malfeitores, todos aqueles que têm se levantado contra Ele. Ou seja, tudo o que está acontecendo é teleológico, tem um propósito, está conduzindo para esse dia do juízo final. Então, o sofrimento, crente, que você passa, as lutas que você tem passado, tem um propósito, tem um propósito. O propósito é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fazer você mais parecido com Cristo. O propósito é que Deus, Ele santifica você também pelos sofrimentos. Mas na vida do ímpio, é simplesmente para colocar mais condenação para ele. Um dia, ele vai prestar contas diante do Senhor. Isso me faz pensar o seguinte: existe uma diferença muito grande do propósito de Deus para a tua vida e o propósito de Deus para a vida do ímpio. O ímpio, ele vai murchar, e o crente, ele vai florescer. Há uma história bem interessante de um comentarista que nós utilizamos nos nossos comentários bíblicos, o Matthew Henry, um comentarista puritano, e o pai dele, o Philip Henry. Philip, ele iria se casar, só que havia um problema familiar. A esposa era muito rica, tinha muito dinheiro, ele pobre. E os pais, eles colocavam isso como o empecilho, o impedimento para o casamento deles. Não pode a minha filha rica casar com este jovem pobre. Então um dia os pais chegaram para ela e falaram: minha filha, de onde veio o Philip? Estavam perguntando o seguinte: qual é a bagagem familiar, o status, o dinheiro que ele tem? De onde que ele veio? E aquela jovem falou bem assim: pai, eu não sei de onde ele veio, mas eu sei para onde ele vai. Ele vai para o céu, pai. Ele é um servo do Senhor. Ele pertence a Cristo, é para lá que ele vai, pai. Ele tem caráter em Cristo Jesus, e é este lugar que nós vamos. É para a glória que nós vamos, ou seja, os ímpios vão murchar, mas nós vamos ver agora no último ponto, que nós vamos florescer, pela bondade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Terceiro lugar, então, primeiro ponto, o que devemos fazer no dia do Senhor. Segundo, o que devemos pensar. Terceiro, o que devemos testemunhar? Qual deve ser o nosso testemunho sobre o dia do Senhor? Olhe para o versículo 10. Porém, veja que esse porém aqui, ele está contrastando o que ele acabou de falar dos ímpios. Agora ele vai falar sobre nós. Ele vai falar aqui sobre ele, vai falar sobre todos os santos, e ele vai falar também, mesmo ele não sabendo, ele estava apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o texto: porém, tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Agora ele vai citar aqui 3 coisas sobre aqueles que adoram a Deus. A primeira é que o justo florescerá. O justo florescerá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Os ímpios murcham, os santos florescerão. Meus irmãos, isso aqui certamente é um eco daquilo que vai acontecer conosco após a nossa morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós vamos morrer como Ele morreu, mas a morte dele foi a nossa morte, a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Um dia, aqueles que estão mortos, eles vão voltar. Eles vão estar de novo conosco. Agora, a segunda promessa aqui, no verso 14, diz assim: na velhice
darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. E a terceira é o testemunho. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então os justos florescerão, serão frutíferos na velhice, e o seu testemunho permanecerá até o fim. A gente pode pegar aqui algumas pessoas, biblicamente, e citar como exemplo disso. Por exemplo, Moisés. Lá em Deuteronômio 34, versículo 7, as Sagradas Escrituras diz que Moisés louvou a Deus na sua velhice. Jacó, no capítulo 42, versículo 9, diz também que ele louvou a Deus, ele trouxe um cântico de adoração ao Senhor na sua velhice. José fez o mesmo diante dos seus irmãos, entendendo que Deus estava no controle de tudo aquilo que ele estava passando. Se formos para o Novo Testamento, Paulo, aquele texto clássico que nós citamos de 2 Timóteo, Paulo velho, Paulo preso, o que ele disse? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, mesmo velho, um ancião, mas maduro, cheio do Espírito Santo, ele disse, eu guardei a fé, eu fui até o final. E João, meus irmãos, João, lá na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, idoso, maduro, o ancião, mas louvando ao Senhor. Sabe de quem eu me lembro, meus irmãos? E quando eu estava preparando esse sermão, Deus me trouxe a memória, e até hoje eu tenho isso assim muito vívido na minha mente, o Dr. Russell Shedd. As últimas palavras daquele homem me impactaram. Vocês lembram disso? Ele velhinho, o rosto um pouco ferido, os lábios feridos, e ele já ali, já quase morrendo, e ele trouxe ali umas últimas palavras que ele disse que ele estava se desmamando deste mundo para ir ao nosso Deus, para ir aos céus. Aquilo foi tão impactante para mim. Eu pensei assim, Deus, me dê a graça também, se o Senhor me conceder muitos anos de vida, que eu possa chegar naquela idade, com aquela maturidade, com aquela fé. E assim deve ser conosco. Eu espero que em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Cristo Jesus, que você também chegue numa certa idade maduro, sábio, testemunhando de Cristo Jesus. Testemunhando o quê? Que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça nenhuma. Esse é o maior legado, é o maior testemunho que você vai deixar para a tua família. É o testemunho da fé. É o testemunho de quando você, por exemplo, pesquisa a vida de Billy Graham, você vê ali vários homens de Deus que passaram pela família daquele homem. Vários homens de Deus, várias pessoas que testemunharam, porque esta é a maior alegria do povo de Deus. Eu termino dizendo o seguinte, o salmista estava falando dentro de um contexto pessoal dele, mas também ele estava falando sobre todos os santos, mas também ele estava falando sobre Jesus Cristo. Esse texto claramente ele aponta para Jesus Cristo, meus amados irmãos. Cristo, ele é retratado como aquele que sofreu, aquele que foi humilhado, aquele que passou por várias lutas aqui, ou seja, Cristo foi abatido pelos homens, Cristo foi desprezado pelos homens, o único homem que era justo, ele não passou por prosperidades aqui nesta terra, ele via as prosperidades dos reis, de todos aqueles demais, mas ele morreu por nós, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, ficou 40 dias dando testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Ele floresceu, Ele está conosco. Ele ficou esses 40 dias, depois voltou aos céus. E de lá Ele foi coroado como rei. E Ele está reinando para todo sempre. E Ele enviou o Espírito dEle que está conosco. Que um dia também Ele vai voltar pela sua segunda vez. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, saibam que vocês estão cantando ao Cristo que ressuscitou, ao Cristo que está vivo, ao Cristo que está aqui conosco. Por isso, se alegrem, amada igreja.
Em todos os cultos, venham com muita alegria, com muita motivação. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Por quê? Pois me alegraste. Feche seus olhos. Querido Deus, é bom, Pai, é maravilhoso louvarmos o Senhor dominicalmente, por quem Tu és e pelo que o Senhor fez por nós. Deus amado, receba toda a glória, todo o louvor, elogios do Teu povo. O Seu povo se reúne aqui, porque reconhece quem Tu és. E esse reconhecimento, quem proporcionou isso a nós, foi o Teu Santo Espírito. O Teu Espírito nos conduz ao Teu Filho, que nos conduz até o Senhor, Deus Pai. Toda a glória, Deus querido, ao Senhor. Essa é a nossa oração de agradecimento por este salmo e agradecimento por estarmos aqui, podendo prestar um culto ao Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.